Bom, pessoal, dando continuidade então no projeto que a gente está desenvolvendo na disciplina, né, de uma pesquisa, a gente já comentou bastante sobre a importância da introdução, né, da justificativa desse projeto. Para fazer isso eu tenho que estar acompanhando a literatura, né, para que quando eu coloque um objetivo eu saiba que o que eu vou fazer algo novo, né, uma metodologia muito clara de como vai ser feito isso e usando metodologias que são aceitas internacionalmente, né. Essa ideia de contextualizar com a informação que existe, né, com informação de qualidade, fundamentar, né, a minha pesquisa para chegar ali em perguntas que vão trazer novas ideias, um contexto de descoberta. Isso tudo a gente já comentou e eu não vou acabar repetindo aqui, vocês podem consultar o vídeo anterior. O mais importante aqui é dizer que a gente vai agora continuar focando nesse projeto aí e agora mais na introdução, né? Então a introdução, né, num contexto do pensamento aí, quando eu estou falando da introdução, eu estou pensando que eu tenho informações, eu vou fazer algumas perguntas, né, eu quero descobrir alguma coisa, eu vou ter uma nova ideia aqui. Esse é o contexto da descoberta. Quando, né, eu vou falar do artigo já, que é para o projeto. É óbvio que o artigo tem introdução também, e ele traz isso aqui dessa forma também. Porém, né, que eu quero fazer um paralelo com a conclusão, quando vocês forem escrever o artigo de vocês, isso mais para frente na disciplina, é que o artigo ele traz métodos, esses métodos geram resultados, a gente usa os resultados para argumentar, para discutir eles, né, com os nossos próprios resultados, mas também com a literatura, e chega em respostas, que são as conclusões, né. Então vocês percebem a mesma dinâmica, tanto para introduzir um assunto como para concluir um assunto, né. Esse contexto do pensamento é muito pautado nisso. Né? Então pensem nisso na hora de escrever introduções, tanto do projeto como do artigo científico, mas agora o foco ainda com vocês é com relação ao projeto. Né? Bom, a introdução, né, é um texto que você está argumentando e justificando uma nova ideia. Né? Então o primeiro argumento da introdução é a introdução no seu texto. Né? Então ali você tem algumas premissas. De primeiro, você está contextualizando algum assunto, trazendo a importância, a relevância dele, e depois vai fundamentar isso com justificativas que mostram que o seu objetivo é importante. E na introdução, o objetivo é a conclusão dela. Então, o que você vai fazer, né, você conclui o seu texto introdutório com o que você vai fazer. Tá? Bom, então a pesquisa ciência, né, o método lógico, nada mais é que um guia para esclarecer dúvidas. Né? E a gente parte da dúvida para a construção de um objetivo, é o que a introdução faz, e da dúvida, né, a gente gera uma conclusão, com método, resultado e discussão. Mas basicamente essa é a lógica. Então vocês percebem que a introdução, né, como ela se relaciona com métodos, resultados e discussão e conclusão. Né? E aqui nesse caso, a introdução com a contextualização, a fundamentação e chegar ao objetivo. Né, o que vai fazer. Então a estrutura geral dessa introdução é primeiro contextualizar, né, exemplos. Vai trabalhar com água, se é sobre reuso de água da indústria, de açúcar e álcool, poxa, não precisa falar sobre a água no mundo, quanto tem no gelo, nas calotas polares, não faz sentido. Ah, vou falar sobre dimensionamento de estruturas de madeira para ponte. Vai falar sobre infraestrutura urbana no começo? Não vai. Né? Então vocês têm que também ter essa noção do que vai do que vocês vão tratar no assunto de vocês, essa especificidade e talvez contextualizar indo direto ao ponto. Né? Isso é seu objetivo. Não pode deixar claro, né, esclarecer a importância do seu estudo, né, do que está tratando, focando. Né? E aí o caminho mais longo são as justificativas. Né? Trazer o que tem na literatura e mostrar que aquilo que vocês estão pesquisando e tal aquilo é relevante e tem coisas para serem descobertas. Então, vocês vão acabar buscando na literatura, fazendo um compilado aí de estudos, criando um estado da arte, o que existe, né, sobre o assunto, para que quando aponte no final o seu objetivo, claramente eu sei que o que você vai fazer é algo novo. Né, porque você já apresentou para mim tudo que existe, tudo que já foi feito, o que não foi feito, consequentemente, fica aqui para o objetivo. Tá? Uma ideia é, dê para o seu amigo ler esse texto de contextualização, a importância, justificativas e deixe ele acertar o objetivo. Se ele acertar é porque a sua introdução é boa o suficiente
para eu julgar imaginar o que você está querendo descobrir aqui com uma nova ideia. Beleza? Bom, continuando, fundamentação, né? Então, vamos lembrar que pesquisa, existe alguns tipos de pesquisa, né? A primeira lá, de caracterização. Então, se eu estudar uma pesquisa de caracterização, a sua introdução, né, tem que ser pensada em algumas coisas, como o que, por exemplo? Por que a variável precisa ser caracterizada? Se isso é o que você vai fazer, tem que me dizer por que isso é importante. Né? Às vezes ela não foi ainda, né? Então é relevante. Às vezes ela não foi, mas não tem por que caracterizar, não tem uma importância significativa. Então tem que encontrar essa importância. Talvez você está trazendo uma proposta melhor de metodologia para caracterizar, né? Então, poxa, legal, pode ser que você está trazendo uma metodologia nova. Então, justificar a importância disso aí para caracterizar essa variável. Ou, às vezes, o que existe na área não é adequado para a sua situação de tempo, clima, relevo, vegetação ou uma condição socioeconômica. Então, você está bolando alguma coisa nova, que não é a melhor, mas é a que atende, né? A pesquisa pode ser também de associação sem interferência, né? A gente já falou sobre isso. Então, se você vai, né, associar X com Y, tem que explicar por quê, né? Será que é um indicador, o X para Y? Né? Pode ser. Às vezes Y é difícil de medir, então você medindo X você consegue ter ideia de Y. Né? Ou explicar por que você espera que haja uma associação, né? Mesmo sem interferência. Tá? Se for uma pesquisa de associação com interferência, né? Aí já tem algumas questões que são importantes aí. Por exemplo, quando a gente trabalha com a pesquisa de associação com interferência, a gente tem lá, vou passar aqui para aí, pronto, fica melhor. Bom, às vezes uma variável, quando aumenta, interfere na outra, né, diminuindo, certo? Então vamos trabalhar com essa ideia. Mas você pode partir do ponto de fundamentar com ênfase em uma variável ou na outra, né, uma das duas, certo? Essa pode ser a fundamentação da sua introdução aí, quando você tem esse tipo de objetivo, né? Aí, dependendo da variável que você vai tratar, no primeiro caso, né, a gente tem ali a importância de estudar fatores que afetam determinada variável, ou a importância de estudar os efeitos ali de determinada variável. Então, tem que tomar cuidado com a sua variável. Ela é um fator que afeta ou ela é um fator efeito, né? Então, aí você tem que pensar em como justificar isso aí. E aí, a outra questão é você apontar o que você espera, né, disso aí, dessa relação entre essas variáveis, né, e aí, por último, apresentar o objetivo. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos um esqueminha, né, de que quando você está avaliando variáveis, né, interferência entre elas, você pode começar fundamentando uma das variáveis. Se ela é algo que afeta alguma coisa, ou ela é efeito de alguma coisa, você trata dessa importância disso aí, né? Traz ali os possíveis fatores e por que estão vinculados a essa variável aí, né? E isso é a parte de justificar a importância, dizer o que já tem, o que não tem, né? E depois aí para você encerrar, né? O que você está esperando, né? Se é realmente essa relação que aumenta ou diminui uma coisa na outra ou não, né? E aí no caso é o seu objetivo, né? Aí você apresenta o seu objetivo e conclui. Basicamente, esse é o tipo de estrutura para introdução com esse tipo de projeto, né, com pesquisa de associação com interferência. Porém, em algumas revistas de muito boa qualidade, acontece introduções mais objetivas, bem específicas. Né? Então, quando o objetivo é uma relação ali, de novo, é a mesma relação, né? Quando uma coisa aumenta, a outra diminui. Às vezes você já pode ir direto dizendo para o leitor o que você encontrou. Não é bem uma conclusão, mas é uma forma de mostrar a importância do que você já encontrou. E aí a pessoa já lê aquilo e ela vai ler depois metodologia, resultados e realmente as suas conclusões com mais clareza, né? Então é uma forma que não é muito comum, né? Não é comum ver isso na literatura, em revistas e etc. Há revistas de muito boa qualidade que trabalham dessa forma, né? Então esse esquema que eu comentei com vocês seria o mais tradicional quando a gente está vendo com pesquisa de associação com interferência, certo?
Bom, ali vocês viram que o objetivo, né, em função do tipo de pesquisa que tem, ele reflete a introdução. Então a ciência, ela tem uma objetividade tremenda, a gente tem que ser muito objetivo. E a gente escreve a nossa opinião, a gente escreve o que é que nós estamos vendo, a gente apresenta os dados de uma forma, né, não é que a gente inventa dado, nem a gente modifica dado, mas é muito mais a nossa opinião. E a gente tem que impor isso de uma forma bastante objetiva, né, muito clara. Então a introdução deve ser assim, o objetivo deve ser assim, e depois a gente vai falar mais sobre os outros itens, metodologia, resultados, conclusões, também devem ser muito objetivos. Mas pensando nisso, que é um artigo sempre da opinião ali dos autores, eles estão expondo o que eles acham. Então, por exemplo, tem aqui, né, um cubo com uma seta. Em dado momento, dependendo como eu apresento, a seta parece estar fora ou pode parecer estar dentro, né? Então, é muito importante ter uma introdução clara, expor de forma clara, escrever exatamente o que você quer passar para o leitor, expor o que você quer descobrir, o que existe, mas que te deixa em dúvida. É importante então você, muitas vezes, apresentar para você mesmo a ideia do seu trabalho para depois pôr no papel, né? Tá? Isso ajuda na redação. Né? Bom, estamos falando que o objetivo interfere na introdução, né? Então não vamos esquecer também que os objetivos são vinculados aos tipos de pesquisa. Ou estou caracterizando uma variável, né? Eu volto a mostrar a foto lá do fotógrafo caracterizando o casal. Ou pode ser a pesquisa de associação com interferência, né? A causa de alguma coisa, o efeito, a causa e o efeito, a relação, o mecanismo existente entre uma coisa e outra, né? Ou uma associação só entre variáveis, mas que não tem interferência. Então, essa é a lógica dos objetivos. E é assim que deve ser pensado o tipo de pesquisa e como a introdução vai ser feita. Né? Então, mais específico para os objetivos, né? Os objetivos têm uma lógica ali. Né? Então, alguns verbos que podem ser utilizados tranquilamente, como analisar, avaliar, experimentar, examinar, investigar. Até o saber e conhecer funciona, principalmente em inglês. Eu acho que fica mais elegante em algumas situações. Mas o analisar, avaliar, experimentar, examinar, investigar em português funciona muito bem. A questão é, eu vou usar esses verbos e vou construir um objetivo quando eu uso eles mais se e a hipótese. Ou seja, vai testar alguma coisa. Avaliar se algo influencia naquilo. Avaliar se X aumenta positivamente, negativamente, impacta alguma coisa ou Y, enfim, a gente está testando coisas, né? A nossa ciência é uma ciência empírica. A gente pode voltar lá na filosofia da ciência e entender esse mecanismo de filosofia empírica e de ciência empírica e de experimentação e etc. Mas tem que entender que o objetivo tem muito essa lógica. Então, por exemplo, às vezes vocês vão ler que o objetivo do trabalho é analisar a frequência de óbito infantil na população brasileira. Né? Parece que é uma pesquisa de caracterização, né? Mas você pode, para você realmente fazer uma pesquisa forte de qualidade, isso aí ainda não é um objetivo. Né? O objetivo é analisar a frequência de óbito infantil na população brasileira, mas qual é a relação, né? No caso de, por exemplo, de coronavírus, né? Será que a frequência, como ficou a frequência de óbito infantil na população brasileira em função aí dos meses de coronavírus, né? Então você está verificando alguma coisa, é mais, vai além, tá? Não basta só tirar uma fotografia, um raio-x sem ter um teste, sem avaliar alguma coisa, uma hipótese, enfim. Vamos ver isso um pouco mais detalhadamente. Eu primeiro fiz um slide geral para a gente poder só verificar essas palavras que vai ficar para vocês. E essa ideia é que elas têm que ser usadas com mais ser uma hipótese. Mas vamos ver agora um pouquinho. Então vamos ver agora já os objetivos de forma estratificados com o geral e os específicos. Né? Então, lembrando que muitas vezes uma pesquisa tem o geral, o objetivo geral, mas tem objetivos específicos também que geram conclusões, né? Então, nesse caso, por exemplo, o objetivo geral é testar se a insônia prejudica o desempenho escolar, né? Então, o que eu tô, olha só, eu estou testando se, né? Eu estou avaliando se a insônia prejudica. Então, esse uso do se é o que nos dá um bom objetivo, né? Então, se eu estou avaliando que a insônia, né, prejudica o desempenho escolar, percebe aí que eu estou usando as variáveis, né, teóricas, insônia e desempenho escolar. Eu não consigo medir insônia e desempenho escolar, mas eu consigo medir variáveis operacionais, que eu até deixei nos específicos ali mais claro. Quais são? Para a insônia, eu posso medir
o tempo que está dormindo, né, horas que eu estou dormindo, certo? E a frequência que acorda à noite, ou o fato de acordar à noite. Então eu posso dizer que isso seria a forma que eu estou medindo insônia. Ou, para desempenho escolar, notas e assiduidade. Então, isso mostra a importância de ter um objetivo geral com as variáveis teóricas e específicos. Eu posso usar as variáveis operacionais. Então, quais são elas? Testar se há uma associação positiva entre tempo dormido e notas. Avaliar se há associação positiva entre horas dormidas e assiduidade. Verificar se as notas variam inversamente com a frequência de acordar à noite. Testar se há relação negativa entre acordar à noite e assiduidade. Então, isso faz com que vocês tenham objetivos objetivos melhores, né? Muito melhores, certo? Então, isso é importante, essa ideia da lógica de você vai testar alguma coisa, né? Então, usar o verbo se e a hipótese, tá? Isso é importante. Aqui, não vou me debruçar nisso, mas vocês têm a noção de que algumas palavras prejudicam essa lógica. Tá? Então elas, por exemplo, aplicar, contribuir, coordenar, até coloquei comparar em alguns casos, criticar, debater, discutir, praticar, reunir, usar, enfim. Algumas vezes essas palavras elas vão atrapalhar nessa lógica, né? Se vocês conseguirem usar, aqui não é um monte de regrinha não para vocês, né? A gente está discutindo um pouco mais o método lógico, a lógica da ciência. Se vocês conseguirem aplicar isso sem problema algum, né? Se tiver lógica, cada caso é um caso. Mas é importante pensar dessa maneira, certo? Porque essa é a lógica da ciência, é o que a gente está falando já em alguns vídeos anteriores. Então aqui mostrando um erro. Vamos ver um erro para a gente poder entender. Então, por exemplo, em vez de usar o objetivo que é avaliar a frequência de quedas em idosos com ou sem fisioterapia, eu posso deixar mais elegante, né? E eu prefiro usar o que? Avaliar se a fisioterapia reduz a frequência de quedas em idosos. Vamos lá. No primeiro, né, objetivo, você colocou a variável dependente, frequência de quedas, primeiro. A ideia é que a variável dependente ela venha depois e primeiro venha a independente. Né? Então, primeiro é melhor falar, avaliar se a fisioterapia, o que ela causa. Né? Se ela reduz a frequência de quedas em idosos. Se eu deixo para o final a fisioterapia, ela é agente interferente, ela é mais importante, tem que vir antes. No primeiro objetivo, a fisioterapia ficou no final. Né? E se eu coloco com ou sem, isso já é uma parte metodológica, né? Porque na verdade eu estou avaliando a fisioterapia. É óbvio que eu preciso testar quem não faz, né? A gente chama de branco, né? Ou controle. Tá? Então fica até difícil na justificativa, na introdução, explicar por que é importante não fazer fisioterapia sem fisioterapia. Eu não vou conseguir explicar isso. Né? Eu vou conseguir explicar e contextualizar a importância da fisioterapia. Tá? Então, por isso que o segundo objetivo é melhor. Eu não preciso trazer essa metodologia aí que vai confundir, certo? Então, basicamente isso foi um resumo para vocês, né, da parte de introdução, um avanço de conteúdo sobre a introdução do projeto, e que também vai servir para artigos de vocês. Né? A lógica é a mesma, como eu já venho comentando com vocês. E alguns exemplos de objetivo, porque é algo que vocês precisam trazer para a gente, né, para a gente poder avaliar, que é tanto a introdução como os objetivos. Né? Então agora já dá um pouco mais de conhecimento teórico para vocês poderem avaliar essas questões. Ok? Até a próxima.